Neste momento, agora, vamos receber o senhor Ederson Luiz Laurindo, presidente do Fórum de Proteção Ambiental de Foz do Iguaçu. 10 minutos. Cumprimento o presidente, senhor De Brito, cumprimentando, estendo aos demais vereadores e autoridades desta casa. Eu sou um ponto fora da curva, tanto é que eu estou aqui por exceção, né? Sou o terceiro, onde só podia ter 2 entidades, abrir um espaço para um terceiro, então eu sou a exceção à regra, né? E eu me coloco aqui como aquele rapaz que adentra um quarto escuro e acende a luz. Quando a luz é acesa, muitos repudiam, outros se sentem mal com aquela luz, já que estava habituado com a escuridão. Dito isso, eu trago aqui a palavra de Dante Alighieri. Os lugares mais sombrios do inferno são reservados àqueles que se mantiveram neutros em tempos de crise moral. Então, venho até essa Casa de Leis para cobrar. Muitos vêm pedir. É por isso que eu falo que eu vim acender a luz. Leis. Então, como aqui se diz casa de leis, só vou fazer uma lembrança. Leis são regras estabelecidas pelas autoridades competentes de um país ou região para regular o comportamento dos cidadãos. Elas são formuladas para manter a ordem social, proteger os direitos individuais e coletivos e garantir a justiça. Em outras palavras, a Casa de Leis é o espaço onde se decide quais serão as regras que irão reger a vida na cidade, buscando sempre o bem-estar e a organização social. É um poder independente, mas que atua em harmonia com o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Por que digo isto? Porque eu trouxe essa Casa de Leis em 26 de março desse ano algumas pendências legislativas e que eu busco resposta a essas pendências. Já participei de 2 sessões anteriores, tentando resposta, e me orientaram a vir novamente, diante dessa tribuna popular, fazê-lo novamente. Eu destaco que eu vou protocolar o que eu vou ler hoje aqui também para essa Casa de Leis, objetivando a resposta. Eu fiz um adendo aqui, um parecerzinho, vamos dizer assim, meu, quanto a algumas leis que deveriam ter sido publicadas há muito tempo. Então, a primeira diz respeito à Lei Complementar Municipal 198, de 11 de dezembro de 2012, no artigo 29. O artigo 29 diz o seguinte: os planos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, de gestão de resíduos de construção civil, de resíduos de serviço de saúde, e de resíduos perigosos que integram o Plano Municipal de Saneamento Básico serão aprovados no prazo máximo de 12 meses após a publicação desta lei complementar. E isso se passaram 11 anos, e até agora não saiu essas leis. Eu vi aqui alguns requerimentos para o Executivo quanto à drenagem e manejo de água urbana. Como é que o Executivo vai fazer algo se não tem uma lei que regulamenta ele a fazê-lo? Então, não adianta aqui ficar cobrando o Executivo se essa Casa de Lei está sendo omissa. Gestão de resíduos de construção civil. Não é obrigação do município fazer a gestão, e hoje ela o faz, cobrando uma taxa. Então, são várias irregularidades, várias, vamos dizer assim, locais onde a população padece por falta dessas leis. Então, nós vamos aqui cobrar. Quando é que esses vereadores ou essa Casa de Lei vai fazer essas leis para nós, que estamos aguardando somente há 11 anos? A segunda lei que eu pontuei é quanto à questão de um Código Florestal Municipal. Foi falado aqui sobre a questão da arborização urbana e rural, um requerimento para o prefeito. Nós não temos um plano de arborização urbana no município. E nós não temos um Código Florestal Municipal, embora o Código Florestal Brasileiro diga que os municípios têm que fazer suas próprias legislações. E isso nós estamos aguardando também há 11 anos.
Lei de licenciamento ambiental. Nós não temos uma lei específica para licenciamento ambiental no município. Estamos aguardando há 4 anos. Uma lei de estudo de impacto vizinhança, onde o Estatuto da Cidade diz que tem que ter uma lei específica para isso. Nós temos artigos dentro do plano diretor, do Código de Postura e outras leis, mas nós não temos a lei de estudo de impacto vizinhança. Estamos aguardando há 23 anos. Lei de compensação ambiental. Estamos aguardando há 24 anos. Lei de pagamentos por serviços ambientais. Essa é mais recente, estamos aguardando somente há 3 anos. Mas a falta dessas leis trazem certa angústia à população, traz transtornos à população e traz prejuízos à população. Um belo exemplo é a questão da drenagem urbana, né? O resíduo de construção civil tendo para o aterro sanitário, diminuindo a vida do aterro. Então, nós temos alguns problemas, e ninguém sabe onde é que vai ser o próximo aterro, porque Foz não tem espaço para um próximo aterro sanitário. Como é a responsabilidade do legislador, eu trago o seguinte: a omissão legislativa ocorre quando o Poder Legislativo deixa de cumprir seu dever constitucional de editar normas, especialmente aquelas necessárias para tomar efetivas as normas programáticas da Constituição. Isso significa: o legislador não cria leis ou regulamentos que são necessários para que certos direitos ou princípios constitucionais sejam aplicados na prática. Aí vem a improbidade. Em Portugal, o termo improbidade refere-se à falta de probidade, ou seja, a ausência de honestidade, integridade e retidão. No contexto da administração pública, a improbidade administrativa descreve ações ou omissões desonestas de agentes públicos que violam princípios fundamentais como legalidade, impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, com o objetivo de obter vantagens devidas ou causar prejuízo ao patrimônio público. O que é prejuízo ao patrimônio público? Refere-se a danos, destruição ou deterioração de bens, instalações ou recursos pertencentes ao Estado ou à coletividade, causados por ações humanas, intencionais ou não. Esses danos podem ser de natureza física, como destruição de monumentos, ou de natureza financeira, como apropriação indébita de recursos públicos. O que acontece? Como no caso da construção civil, é cobrada uma taxa sobre uma lei que não existe, basta ver o decreto municipal que criou essa taxa, então ela está mais ou menos enquadrada dentro desse contexto, né? Então, eu venho indagar, Vossas Excelências, quando vão dar resposta aos munícipes sobre os fatos ora apresentados e ao documento recebido pelo vereador de Brito, entregue a ele em março desse ano, onde pontuamos essas, vamos dizer assim, deficiências na parte legislativa. Eu agradeço a atenção de todos e fico disponível para caso de alguma pergunta. Alguns vereadores gostariam de fazer algum questionamento, alguma pergunta? Bom dia. Bom dia. Bom, primeiro, processo legislativo, ele precisa de um conhecimento prévio. Nós temos aqui servidores da casa, advogados. Muitas matérias, elas não competem sair aqui da Casa de Leis, ela tem que vir do Executivo. Eu ouvi atentamente o que você disse, e me parece que a maioria delas ou é de competência exclusiva do Poder Executivo ou concorrente. Então, seria um vício de origem partir de algumas matérias aqui da Casa de Leis, né? Eu tenho estudado bastante, apesar de conhecer muito as leis, porque eu tenho 23 anos de advocacia, né? 8 ou 9 pós-graduações, estou concluindo um mestrado em Direito, Tecnologia e Inovação, mas eu vou me debruçar em tudo que você disse para ver se a competência, porque eu não vejo omissão dessa casa, dos vereadores, vejo todos comprometidos. Eu não recebi, né, você protocolizou, eu não recebi no meu gabinete essas tuas demandas, mas me comprometo em você em estudá-la. E, se for de competência concorrente, que seria tanto executivo como legislativo, tenho certeza que nós vamos atuar. Agora, se for competência do executivo, você tem que procurar lá o órgão competente.
Me coloco à tua disposição, tá? Você já conversou comigo algumas vezes, mas falar em omissão desta casa, né? Eu estou aqui há 7 meses, nós temos vereadores há mais tempo, porém eu vejo o trabalho deles e todo mundo se debruçando em várias causas importantes, relevantes, como a tua que você trouxe hoje, e coloco à disposição o Gabinete 13 para você levar toda a documentação, os meus assessores estão lá agora, para a gente avaliar. E se tiver alguma omissão, nós vamos supri-la. Tá? A lei orgânica do município, no artigo 44, ela dá as atribuições legislativas, né, tanto do Executivo quanto dessa Casa de Leis. E, segundo a hermenêutica que eu mesmo tive lendo a legislação, é de competência dessa Casa. Né, não é nem concorrente e nem somente do Executivo. Então, a lei orgânica do município é clara nesse sentido, por isso que eu trouxe até essa Casa de Leis essa demanda e não o Executivo. Senhor presidente. Só para responder essa questão dele, nós temos uma Constituição Federal a ser seguida, tá? E lá que regulamenta o que é de competência do Executivo e do Legislativo. Então, nós temos que primeiro olhar a Constituição. Eu acredito que a lei orgânica do município segue a Constituição, vereador. Senhor presidente, posso fazer uso da palavra? Bom dia, Ederson, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Conheço o Ederson, o senhor presidente, desde o meu primeiro mandato, hoje estou para o 4º mandato, e nós tivemos algumas reuniões. Lembro que ele era muito ligado ao grupo político do ex-vereador Queiroga, um grande amigo meu, uma pessoa muito atuante, fez um brilhante trabalho aqui. E lembro que, quando ele trouxe essas demandas para nós aqui na Câmara, já naqueles mandatos passados, no meu segundo mandato, o vereador Beni, ele era o presidente desta Casa de Leis, e nós instauramos uma CPI, da qual o vereador Queiroga era o presidente e eu era membro. Então, sobre esses fatos, e quem coordenou, e quem que foi nosso orientador e conselheiro, que nos passou todos os dados, foi o Ederson. Nós fizemos todos os encaminhamentos. Tudo que você passou aqui, nós colocamos, o relatório foi feito com a sua ajuda, nós entregamos esse relatório, encaminhamos. Foi lido aqui na plenária, eu era a relatora, o vereador Queiroga era o presidente, e nós não lembro quem era o outro membro. E lembro que nós fizemos um trabalho, inclusive nós encaminhamos, a Câmara nunca foi omissa e jamais será. E tenho certeza que, na pessoa do presidente, que hoje nos representa, também não fará essa omissão. Nós encaminhamos da forma correta. Fizemos a leitura, demos publicidade, conhecimento, pontuamos tudo que foi colocado, principalmente pelo seu conhecimento técnico. Eu não tenho formação em gestão ambiental, sou advogada, então eu falo com propriedade do que eu sei. Então, do que eu não sei, a gente busca ajuda. A gente tem essa humildade, e isso que nós fizemos. Você estava aqui com a gente, foi uma demanda trazida por você, nós não fomos omissos, nós abrimos uma CPI. CPI demanda tempo, 180 dias, mais 180 dias, uma equipe, toda uma estrutura interna, o jurídico, todas as oitivas, um relatório, encaminhamento ao Ministério Público, senhor presidente, nós fizemos o encaminhamento, se tivesse alguma coisa, irregularidade, então, trazer aqui para a Câmara esse termo de omissão, Ederson, desculpa, é muito pesado. Não fomos omissos, e não seremos jamais. E, da mesma forma, ainda em tempo, senhor presidente, falando sobre a fala da primeira pessoa que esteve aqui hoje, a Sofia, nós temos uma emenda aqui de R$170 mil, que foi encaminhada no ano passado, e ela deveria estudar um pouco mais o que essa Câmara faz, antes de trazerem essa casa, porque essa tribuna ela também tem que ser considerada um templo sagrado. Nós estamos aqui, vamos estar, e aqui é aberto ao público, é para vocês essa fala. Nós vamos aceitar todas as críticas, mas críticas verdadeiras. Agora, vir aqui e omitir que nós investigamos, através de uma CPI, que você ajudou no relatório, vir aqui omitir que a Câmara, nas legislatura passada, como a Sofia fez, não ajudou, também é uma mentira, porque nós encaminhamos R$170 mil, vereador, então presidente João Morales, vereador ex-presidente Ney Patrício e vereadora Anícia, uma emenda coletiva dos 3, que está ali nos documentos. Então, se ela não acompanha o que a casa faz antes de vir na tribuna, ou se é o outro objetivo, e da mesma forma eu faço essa crítica aqui. Tá? Então, a gente está aqui para construir. Todas as vezes que vocês precisarem, nós vamos estar aqui. E se existe alguma coisa, algum indício de irregularidade, nós podemos, sim, cumprir o nosso papel.
Mas, em relação aos requerimentos que foram unidos hoje, essa é uma prerrogativa nossa. E, se nós temos dúvidas, é através do requerimento que nós temos que fazer esses questionamentos, porque é o requerimento oficial. Eu posso pegar o telefone, ligar para o secretário e ligar para o prefeito, mas o requerimento fica registrado. Ele não é só um documento que é lido pela primeira secretária, é um documento que fica registrado, que é o papel do vereador fazer a sua cobrança. Então, agradeço ao senhor presidente a oportunidade por me dar essa fala. Obrigada por estar aqui, mas é que a gente gostaria, sim, que a gente falasse de uma forma ampla, porque criticar é muito fácil, mas também reconhecer que essa casa trabalhou e trabalha muito, a gente gostaria que houvesse, pelo menos, essa questão justa por parte de vocês. Eu vou só fazer a réplica, um minutinho. Não, a crítica é da seguinte forma. Nós fizemos a CPI do lixo, foi encaminhada, do lixo, foi encaminhada isso para o Ministério Público, e não sei se houve resposta a essa casa. Isso foi em 2020, quando foi encaminhado, em novembro de 2020, foi encaminhado por essa Casa de Leis ao Ministério Público, sexta promotoria, o relatório da CPI do lixo. Não sei se houve resposta do Ministério Público para cá, mas a Câmara também não cobrou do Ministério Público a resposta. O que eu trouxe aqui são demandas legislativas que não são de hoje. Daí vem o termo omissão. 11 anos esperando uma lei, 23 anos esperando uma lei desta casa. Então, não é pouco tempo. Nós não estamos falando aqui em dias ou meses. É mais de década esperando uma resposta. E essa não é a primeira vez que eu vejo essa Casa de Leis solicitar que sejam cumpridos o que está no processo legislativo municipal. Muito obrigado. Eu concedo, neste momento, alguns minutinhos, 2 minutos ao doutor Felipe, ele que é no jurídico aqui da nossa Casa de Leis. Por gentileza, doutor, o senhor fique à vontade. Qualquer um dos lados aí. É o nosso procurador aqui da Casa de Leis. 2 minutinhos. Orientando os vereadores, quero conversar com o presidente aqui também, dar uma visão técnica, sendo consultor aqui da Câmara Municipal, e 100% técnico, jurídico mesmo, fora de qualquer política, ouvindo o que o senhor disse. Eu vou conversar quando estiver conversando contigo nas orientações de gabinete, presidente. Todas as políticas públicas apresentadas pelo presidente que falou, a princípio, são de competência municipal, na lógica do direito ambiental, de ser ali o 225 da Constituição, um direito intergeracional, e essa proteção complementar do que nós podemos regular por aqui. Então, assim, a ideia, a política pública, a princípio, tudo pode ser regulamentado, sim, a maioria via Câmara, não tudo, que eu vou explicar. E algumas coisas, inclusive, que ele me passou, são leis específicas do direito ambiental, que não é a minha principal área de estudo, mas acredito que esteja correto ali, são obrigatoriedades de implementação municipal, inclusive com prazo. E nesse sentido, sim, é grave a necessidade, enquanto Câmara Municipal, de buscar um estudo e regulamentar, sim. Só que, na discussão da hermenêutica da criação de lei do 44 ao ACF, nem porque o que o 44 apresenta é que cabe ao prefeito e à Câmara Municipal criarem as leis ordinárias e complementares, mas o 45 já traz as vedações do que é exclusivo do prefeito. Então, assim, vamos regulamentar tudo com competência. Vai chegar uma hora que a gente vai esbarrar em estrutura do meio ambiente, principalmente, que vai executar essa medida, que daí só o prefeito vai poder legislar. Então, assim, o que o vereador Sidney iniciou a explicação é que, nessa competência concorrente, não há nada que a Câmara Municipal possa propor que o prefeito não possa, nesse sentido. Então, a competência sempre vai ser concorrente no sentido de que, da mesma forma que poderia a Câmara Municipal, enquanto Poder Legislativo, protocolar, cabe ao Executivo também. O Executivo não pode nunca ser isento de também ter a responsabilidade e o poder dever de propor isso. Porque são assuntos diversos e políticas diversas, e dentro de uma política pública, um projeto de lei só não vai ser suficiente, vai ter que ter uma complementar e uma ordinária. E por mais que a política pública e as diretrizes municipais sempre possam ser objeto dos vereadores,
Inevitavelmente, em algum momento, nós vamos esbarrar em dotações orçamentárias do Executivo para implementações concretas, e na execução orçamentária do Executivo, só o Executivo pode propor a legislatura, na estrutura concreta das secretarias de Meio Ambiente, de Fazenda, na questão da cobrança de taxa, da própria Secretaria do Meio Ambiente, que vai executar isso, também vai depender do Executivo. Então, assim, é complexo. E, para esclarecer, nesse caso específico, assim, não acredito que cabe nem interpretação diversa. Ademais que há a gravidade e a premente necessidade de se estudar, eu não vejo assim como uma omissão legislativa no sentido estrito que foi colocado, principalmente mencionado em improbidade administrativa, que seria uma omissão dolosa da instituição pública, de dolosamente querer causar o dano municipal e, tendo o poder na mão de tomar atitude concreta, optar por não tomar. Eu acho que a gente não... Mesmo em legislaturas passadas, o município não incorreu nisso, mas, então, mas a necessidade do estudo e a possibilidade de nós fazermos, da início eu diverjo do nobre vereador Sidney, acredito que a ideia geral da política pública sempre nós podemos fazer, só quando a gente esbarrar nas estruturas complexas. Felipe, gostaria assim, só de esclarecer, desculpa te interromper, mas a gente precisa, antes de tudo, ter o impacto orçamentário. E isso parte exclusivamente do Poder Executivo. Se nós não tivermos o impacto orçamentário que vem de lá, o que diz, para ter uma lei, a gente precisa desse... Para algumas políticas, sim. Quando gera são despesa, vários né? assuntos, mas tem alguns ali que são pausados, e que esse estudo tem que ser feito um a um, de alguns que sequer a política pública foi criada, e algumas que a política pública já foi e que já tem o prazo. Então, assim, uma resposta pronta para dar... Mas, assim, um pacote completo, tudo 100% via Câmara, isso, tecnicamente, é impossível. Tá? Então, realmente, é um estudo complexo e que, por mais que a maioria até possa ser feito via Câmara, é inevitável que, uma hora, nós dependemos de legislação proposta pelo Executivo, sim, para passar aqui, para fazer funcionar e, efetivamente, criar a norma na prática e aplicar. Obrigado, porque é o seguinte, principalmente essa Lei Complementar 190 de 2012 não envolve recursos públicos. Então, essa questão dessa elaboração dessas leis não trazem cargo ao município. E sim, são leis que vão nortear o município a como fazer a fiscalização posterior. Hoje não tem como o município fiscalizar, por exemplo, o resíduo perigoso ou produto perigoso dentro do município. Nós não temos hoje como fiscalizar a questão do resíduo da construção civil, porque não existe uma lei que diz o que é o grande gerador, o que é pequeno gerador, o que o grande deve fazer, o que o pequeno deve fazer, como deve fazer, em que momento deve fazer. E isso não envolve recurso. Então, essas leis elas são para nortear, para identificar quais são os geradores e para que eles possam fazer o tratamento do resíduo. O que eu trouxe aqui, principalmente, é a questão do resíduo da construção civil, que tem um decreto municipal que diz que regulamenta essa lei, que não regulamenta a construção civil, criando uma taxa. Essa taxa ela não tem embasamento legal específico. Haja visto que essa Casa de Lei não fez a lei de resíduo de construção civil. Então, como é que está dando destino? Como é que está cobrando se não existe a lei que norteia como deve ser feito? Não, estou dizendo o seguinte, não existe a lei para dar embasamento ao decreto para cobrar a taxa. Porque não existe a lei. O que é um grande gerador de resíduo de construção civil? O que é um pequeno gerador? O que o grande deve fazer? O que o pequeno deve fazer? Para onde o grande gerador deve levar seu resíduo? Para onde o pequeno deve levar? O pequeno, digo o seguinte, você faz uma reforma na sua casa e quebra uma parede. Não enche uma pampa o resíduo da construção civil dessa reforma. Para onde você vai levar? Você vai contratar uma caçamba. Mais 30 segundos para a sua consideração final. Você vai contratar uma caçamba para colocar 50 quilos de entulho dentro? Então, precisamos de uma lei para nortear isso, e isso não envolve recurso público. Obrigado. Obrigado, senhor Ederson Luiz, presidente. Seja sempre bem-vindo à Casa de Leis.